E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e esse é o canal O Sexto Maroto. Eu vou falar um negócio aqui que eu não tinha falado antes. Eu sou muito fã de Harry Potter desde pequeno, mas eu vou contar uma teoria de 7 partes, sabe? O que aconteceria se Harry Potter fosse selecionado para Sonserina? Tem um canal lá do Super Carlin Brothers que criou essa teoria. E o Caco Cardaço do Caldeirão Furado resumiu ela. Mas ele não resumiu a última parte ainda. Então tem que esperar. Eu vou ter que esperar chegar a parte do Relíquias da Morte pra saber o que vai acontecer. Então, tipo, no começo da história, em Pedra Filosofal, o Harry depois que o Hagrid, ele fala pro Harry que ele é um bruxo, ele começa a comprar seus materiais tranquilamente. Ele ainda conhece o Drácula na Madame Malkin. E ele vai. E o Draco fala que preferia que toda a família dele foi pra Sonserina, né? Toda a família do Draco foi pra Sonserina e ele também seria, e que se ele fosse selecionado para Lufa-Lufa, ele ia desistir da escola. E o Harry fica se perguntando o que é Sonserina e o que é Lufa-Lufa, né? E o... E o... E o Hagrid explica que é duas das 4 casas de Hogwarts. O Harry ainda vai no Expresso de Hogwarts, ainda faz amizade com o Ron. Ainda reencontra o Draco e faz aquela inimizade com ele, né? E a Hermione, eles conhecem a Hermione, né? O Harry e o Rony. E ela fala que ela tava em dúvida, ela tava em dúvida que ela queria, fala que ela queria ir pra Grifinória, que era a melhor casa, né? Na cabeça deles, né? Quer dizer, todo mundo tem uma opinião sobre sua própria casa, né? Só que ela falou que não veria problema em ir pra Corvinal. E tipo, enquanto o Harry tava fora do mundo bruxo, muitos boatos se fizeram sobre ele. De que ele derrotou o Voldemort porque ele era o próximo bruxo das trevas e tal. E tipo, e muitas pessoas, um dos comensais da morte, sabiam dessa teoria e queriam se aproximar do Harry porque achavam que ele era o substituto, o novo Voldemort, né? E o Draco, pra quem não sabe, tenta fazer amizade com o Harry, humilhando o Ron, e acha que o Harry vai aceitar, porque o Draco ele só tenta fazer amizade com o Harry lá no primeiro filme, porque ele acha que o Harry é o grande bruxo das trevas, igual o Voldemort, que ele seria o novo líder dos Comensais da Morte. Por isso que o Draco tenta fazer amizade com o Harry lá no primeiro filme. Primeiro livro, quer dizer. Porque no primeiro filme não explica por que o Draco tá tentando fazer amizade com o Harry. Mas no livro explica. Mais pra frente. Lá em Enigma do Príncipe, eu acho, né? Daí chega a seleção das casas e tal. Tipo. E o Harry. E tipo, nessa teoria, o Harry, ele não tem os motivos para não querer ir pra Sonserina, porque ele não sabe direito, não sabe direito nada, porque nessa teoria que o Harry, ele ele é selecionado para Sonserina, o Harry é selecionado para Sonserina na teoria, porque ele não tem os motivos para odiar a Sonserina, entende? Então, daí, o Harry poderia até querer ir na mesma casa e parar na mesma casa que o Ron, só que o Ron, ele é selecionado depois, porque o Harry, só que a seleção é em ordem alfabética e o Harry acaba sendo selecionado antes. Daí não dá pra ele escolher, entende? Daí o Harry vai pro Chapéu Seletor e é selecionado pra Sonserina. E como os alunos iriam reagir? Provavelmente não sei como, tipo, os alunos da Sonserina, sabendo que o Harry estaria na casa,
era a confirmação de que o Harry era o substituto, o novo Voldemort. Ah, lembrando que eu tô falando da primeira parte, lá de Pedra Filosofal, tá? Eu tô resumindo um pouco. E segundo a teoria, o Harry estando na Sonserina, o Draco ia odiar ele muito mais do que ele já odiava lá na história original, né? E não demoraria muito pro Draco espalhar que o Harry era amigo de um traidor do sangue e tal. E o Harry passa a ser maltratado pelos Sonserinos. Não maltratado, mas tipo, ser hostilizado pelos Sonserinos. Daí a recepção calorosa do Harry acaba durando muito pouco do que o normal. Só que apesar dele não ser bem-vindo na Sonserina, ele tinha o Ron, né? Ele tinha o melhor amigo dele, que é o Ron, que apoiaria ele. Que seria o ombro para ele chorar, mais ou menos. E na aula de voo, o Harry, ele ainda defenderia o Neville do Draco, né? Só que teria um peso maior, porque o Harry, ele era um aluno da Sonserina defendendo um aluno da Grifinória de outro aluno da Sonserina. Entende? Ele acaba ganhando até alguns pontos com os alunos da Grifinória por um Sonserino estar ajudando eles e tal. E isso aconteceria segundo a teoria. O Harry, ele é escolhido para ser o apanhador do time de quadribol, só que dessa vez da Sonserina. E o Snape, apesar dele ser frio, um professor cruel que fazia bullying com os alunos, ele gostava muito de quadribol, né? Segundo os autores da teoria, né? Então ele faria o Harry ser do time. Daí o... Ó, eu posso acabar esquecendo de algumas partes aqui. Então, assista o canal, se inscreve no canal do Caldeirão Furado pra ver se eu deixei faltar alguma coisa, enfim. E aí o Harry, ele entra no quadribol, ele ganha Nimbus 2000 de ninguém menos que o Lucius Malfoy nessa teoria. Por que o Lúcio? Porque pelo fato dessa possibilidade do Harry ser o Bruxo das Trevas. Segundo a teoria, né? Ai, que mais que eu vou falar agora? Deixa eu lembrar. Cara, posso acabar esquecendo de alguns detalhes aqui, eu tenho medo de esquecer. Foi mal se eu tô meio calado aqui. E sabe, daí eu no, ai caraca, tô meio fudido aqui, tô meio enrolando aqui nas palavras. Daí as coisas acontecem mais ou menos como na história original, sabe? O Harry ainda enfrenta, tipo, o Harry, só que uma diferença aqui é que o Harry, o Ron e a Hermione, eles não enfrentam o fofo não, o Trasgo, né? Segunda, tipo, o Ron, ele vai com os alunos da Grifinória pro dormitório e o Harry vai com os alunos da Sonserina também. E nesse ponto da história, a Hermione, ela não estaria chorando no banheiro, né, nessa teoria, porque ela só tá chorando porque o Rony insulta a Hermione, né, insulta ela. Daí, tipo, não sei. Daí acontece a primeira partida do jogo de quadribol da temporada, que é a Sonserina contra a Grifinória, né? E nisso o Quirrell, ele ainda tenta derrubar o Harry da vassoura. Só que a diferença aqui é que o Harry, o Ron e a Hermione, eles não eram amigos até aquele momento, porque daí a Hermione, daí a Hermione, ela salva o Harry, colocando
ela acha que é o Snape, né? Porque acontece mesmo. Dele, dela, ela coloca fogo na capa do professor Snape pra proteger o Harry. E ela só faz isso, apesar do. E, tipo, e ela tem todos os motivos pra não fazer isso. Porque, pelo fato dela não ser amiga do Harry até aquele momento. E o fato do Harry estar em outra casa. Só que ela faz isso. Ela salva o Harry. Porque o Harry salvou o Neville do Draco e ganhou uns pontos com os Grifinórios, né? E daí nessa teoria, ao invés do o Harry e o Rony salvar a Hermione e aí eles ficam amigos, é a Hermione quem salva o Harry e eles ficam amigos, né? E no caso disso, e a Sonserina venceria a partida. Ó, se eu estiver esquecendo de algum detalhe, assista o Caldeirão Furado aqui. Procura lá no catálogo do YouTube o que aconteceria se o Harry Potter fosse selecionado para suceder na primeira parte de Pedra Filosofal. Eu tô fazendo um resumo da primeira parte aqui. Ah, e também tinha esquecido do detalhe também que o que acho que o ele que o que o eles vão lá pro corredor do terceiro andar, né? Daí acho que eles acabam encontrando fofo. Eu não sei se eles acabam encontrando fofo mesmo assim. Eu já assisti a teoria 1000 vezes, mas como eu não assisti hoje, eu acabei esquecendo dessas partes da teoria aqui. E que mais? Daí os eventos correm como na história original do Natal acontece praticamente, né, quando acontece a época de Natal lá em Hogwarts. Acontece exatamente como na história original. O Rony fica em Hogwarts, o Harry também. A Hermione vai fazer as malas e vai para casa dos pais, né? Só que a diferença é que o Harry, como ele tá na Sonserina e o Rony tá na Grifinória, ele acaba recebendo seus presentes de Natal sozinho, né? Lá no Salão Comunal da Sonserina. Ele recebe a capa de invisibilidade, ele ainda dá uns passeios por Hogwarts, ele encontra o espelho de Gisele também, tudo acontece mais ou menos igual, inclusive o Harry estando na Sonserina, ele usaria muito mais a capa para encontrar o Rony e a Hermione. Cara, que detalhes que eu coloco também. Nossa, tem que lembrar da ordem cronológica de Pedra Filosofal, meu Deus do céu. Cara, nossa, tem que lembrar dos detalhes cronológicos de Pedra Filosofal. Eu vou assistir aquele vídeo do Caldeirão Furado. Eu sou inscrito no canal do Caldeirão Furado sobre os acontecimentos de ordem cronológica de Pedra Filosofal. Provavelmente ele vai gravar o do Câmara Secreta até o último livro, né? E, cara, que eu faço? Também esqueci também do duelo à meia-noite, que não sei se acontece, tipo, no história original ai, caraca. Então, depois, os acontecimentos seguintes, tipo, cara, quais são o o o Hagrid, o Norberto, eles ainda veem o nascimento do Norberto, que é Norberta no final, que ele descobre que é fêmea. Eles ainda vão cumprir detenção porque o Draco vai entregá-los. Oh, caraca. Arrebentou aqui o negócio aqui, o zíper. Nossa. Arrebentou o zíper daqui, nossa. O burrice minha. E eles ainda encontram o Voldemort na floresta e tal. Tudo acontece exatamente da mesma forma. Ó, quem lembra, eu sou fã de Harry Potter, mas eu não assisto muito Pedra Filosofal porque eu não sou muito fã desse filme, do começo. Faz tempo que eu não assisto, né? Então, então, quem souber de ordem cronológica, tudo que acontece lá,
Ó, tô resumindo até bem, só que até bem por sinal, só que eu acabo esquecendo de alguns detalhes. E onde eu parei mesmo, o Harry ele ainda encontra o Voldemort na floresta e tal. Inclusive, eles vão até atrás do Snape para descobrir onde quem tava tentando roubar a Pedra Filosofal, se era achando que era o Snape. E o Harry, ele estando na Sonserina, o, Re- isso seria o pilar pro, pro, pro Voldemort tentar recrutar o Harry, dizendo que eles eram iguais e tal. Só que quando o Draco não, caraca, o Harry, ele derrota o Voldemort pela segunda vez, lá em Pedra Filosofal, qualquer apoio que ele tinha dos comensais acaba, né? Porque o Harry derrotou o Voldemort pela segunda vez, né? Então, quando ele derrota lá, o Voldemort, qualquer apoio que o Harry tinha dos comensais da morte ou achava que era o próximo Voldemort a chegar ao fim, tá? Daí chega o Harry na Taça das Casas, o Harry, o Rony, a Hermione, o Neville, eles recebem pontos por seus atos e mesmo o Harry, Hermione, o Rony, a Hermione e o Neville recebendo pontos, a Sonserina ficaria na frente, né? Eles vencem a Taça das Casas. Cara, eu tô esquecendo de muitos detalhes. Eu não sei se tô esquecendo de poucos ou muitos detalhes. E agora eu vou falar sobre o que eu acho da teoria. Ó, eu gosto da teoria, apesar de muita gente fala que a teoria é muito ruim por ter. Eu gosto. Só que eu também sei dos motivos por que a pessoal não gosta, porque os Super Carlin Brothers eles forçam muitas coisas pra encaixar, para encaixar na narrativa da história, tá? Já tô dando um spoiler aqui. E então vamos para os pontos que, que eles forçam muito. O primeiro, o Harry entrar no time de quadribol da Sonserina. O Harry, quando ele tá na Grifinória, ele só entra no time porque a Minerva vê o que acontece, vê ele pegando Lembrol e tal. E como a Minerva é diretora da Grifinória e vice-diretora da escola, ela faz com que o Harry jogue no time de quadribol. O Snape, ele não vê isso. Mas se o Harry ele fosse da Sonserina ou de qualquer outra casa, a Minerva não ia sair falando, ó, tem um apanhador bem da hora aqui, porque ela era muito clubista com a Grifinória. E é a mesma coisa com os diretores das outras casas. Eles também eram clubistas com suas casas, entende? Ah, outro detalhe. Nossa, tô esquecendo de qual outro detalhe que eu coloco aqui. Ai, qual outro detalhe que eu ponho nessa bosta, velho? Hoje eu tô esquecido aqui. Ah, tinha esquecido de falar do outro detalhe também. Do, que se o Harry fosse da Sonserina, segundo a teoria, o Snape ele ia fingir que gostava do Harry, né? E esse ponto pra mim eu acho que não faz sentido, né? Apesar de eu gostar muito da teoria, eu reconheço que eles forçam muitas coisas pra encaixar na narrativa da história. Que o Snape, ele fingir que gostava do Harry por ele estar na Sonserina. Eu acho muito difícil também, porque as feridas do Snape vão além das casas de Hogwarts. E o Snape, ele tinha um grande ressentimento pelo Tiago e pela culpa que ele tinha de ter causado a morte da Lilian indiretamente. E tipo, e o Harry estando na Sonserina não ia mudar o Snape, não ia mudar a forma de pensar do Snape sobre ele. Então, sabe? Não faz sentido. O Harry, ele é doce, ele é gentil, ele é amoroso. Só que o Snape, ele continuaria vendo o Harry como arrogante, como presunçoso, entende? Isso, ele ia continuar enxergando o Harry assim.
Aí eu tenho que lembrar mais dos detalhes aqui. Ó, eu vou terminar o vídeo por aqui, mas não se preocupe, eu vou trazer uma parte 2 aqui dessa teoria sobre os detalhes que eu tinha esquecido. E eu vou assistir essa parte do Caldeirão Furado de novo, pra assim eu pôr na parte 2 de Pedra Filosofal os detalhes que eu esqueci, os detalhes que eu esquecia. Tipo, que eu posso ter esquecido um bom detalhe. Provavelmente o vídeo vai ficar bem curto. Daí, tipo, se o vídeo ficar bem curto, eu coloco direto eu continuo o vídeo, só que contando dos detalhes sobre a segunda parte, que é de Câmara Secreta, tá legal? Joia? Então é isso. Até um abraço, valeu, fui!